S2240, né? Ela é lançada por empregado, é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? O outro evento, o S1060, a gente lança por setor. O 2240 a gente lança por empregado, ok? Eu coloquei informação aqui também no mapa mental, vocês vão ter acesso a ele, que você também pode lançar informações de exposição de risco, quer dizer que isso aqui, talvez no futuro vocês vão ver e vão me xingar, falar assim, não entendi o que o Rodrigo quis dizer, vou até dar um zoom, porque talvez eu me expressei mal, e eu não pretendo mexer nesse mapa antes de enviar ele para vocês. Aqui eu tenho 3 informações que eu coloquei, ó. A primeira é informações de exposição de risco. Eu posso lançar, só isso que eu quis dizer, o Alt-ESP risco. Porque a gente tem que entender, isso é muito técnico, tá? Mas quando você está lançando um evento do E-Social, quando você fala assim, eu vou lançar vou introduzir as informações. Se fosse uma tabela, você ia usar determinadas colunas. Se fosse para alterar, às vezes você não ia usar as mesmas colunas. Então uma outra coluna que tem lá, ela começa com o título alteração da exposição de risco, outros dados, né? Às vezes no mesmo evento, você 3 vezes repete assim, descrição do ambiente. Por quê? Se a gente imaginar como coluna, uma coluna seria quando você está descrevendo o ambiente para inclusão, outra coluna seria você está descrevendo o ambiente para alteração, outra coluna você está descrevendo o ambiente para exclusão. Exemplo, tá? Quando você vai excluir, você não tem que descrever o ambiente, não. Então tá, você pode, aqui eu estou explicando isso. Esse registro pode ser lançado para entrada de dados, para alteração de dados ou fim da exposição do risco. Não é exclusão. É que o risco daquele funcionário acabou, né? Você não está demitindo funcionário aqui, gente. Como é por empregado, os 3 casos são: eu estou falando que aquele empregado ele tem determinado risco, eu estou alterando o risco daquele empregado, seja o risco, ou seja o EPI, ou a atenuação do EPI no caso, né? Enfim, ou eu estou excluindo aquele risco, né? Que é a vitória, né? Vitória. Enfim, tá. Aí, prazo de envio. Qual que é o prazo de envio da 2240? Olha aí. Você tem que enviar até 7 dias. Essa mensagem vai ser lida. Até o dia 7 de cada mês, esse evento pode ser recebido no servidor do governo federal. Mas o governo teve a preocupação de escrever aqui também que isso não exclui a legislação. Né? Não exclui isso também, por exemplo, eu não posso colocar um funcionário numa empresa e falar assim, poxa, como eu vou lançar o seu risco só até dia 7, hoje é dia 8, só mês que vem que eu vou tomar determinada ação. Tá? Ele deixa claro isso. Deve estar lá embaixo nas informações importantes. Né? Isso não vai ser pretexto para a pessoa falar assim, olha, eu não precisa fazer medição ambiental esse mês. Gente, vocês vão ouvir isso muito. O cara falar assim, isso vai acontecer sempre. Falar assim, vamos fazer as medições ambientais, sei lá, vamos não medir ruído hoje? Não, deixa para medir mais no final do mês, tem que lançar só mês que vem, né? Então o governo está tomando esse cuidado, de falar assim, olha, não é por aí não, tá? Você tem até o dia 7 para lançar, mas você tem que cumprir as regras, a legislação, né? As informações todas certinhas aí. Ok. Segunda coisa, pré-requisito. Você não consegue lançar um evento do cadastro do ambiente sem antes ter a 2200, que é o cadastro inicial do vínculo do empregado, ou a 2300, que é empregado sem vínculo estatutário. O que acontece? O que é esse pré-requisito que está falando aqui? Está falando o seguinte, para mim lançar o evento 2240, que é o evento que eu vou dizer assim, o que cada pessoa está exposta, pessoa por pessoa, não tem como eu lançar isso sem antes ter a pessoa. Como é que eu sei como é que o social sabe que tem a pessoa? Quando a pessoa é fichada, S2200, ou quando ela é estatutária, ou quando ela é contratada. A nova lei trabalhista ela permitiu isso, né? Que as pessoas fossem contratadas agora por períodos mais curtos. E aí, para esses 2 casos, a gente precisa que um desses 2 casos sejam cumpridos para que a gente possa fazer o lançamento da S2240. Então tá, primeira coisa que a gente lança no 2240, Rodrigo, início da exposição do risco, data de início da exposição do risco, informar a data que o trabalhador iniciou. Gente, tem uma informação muito importante aqui. Se você tiver um funcionário que está com exposição de risco hoje, eu podia perguntar isso aqui, fazer um chat, assim, você acha que o cara que foi fichado hoje, né, na empresa, nós estamos aqui em março, né? O cara que foi fichado agora aqui em março, numa empresa. Quando eu for lançar em janeiro, eu vou lançar os riscos desde março ou desde janeiro? Janeiro. É isso aí. O E-Social tá na tela também, né, gente? Então isso aí, janeiro. Mesmo que o E-Social falou o seguinte, olha, essas informações são tão sérias, tão comprometedoras, que o E-Social vai assumir
recebê-las a partir de janeiro, que é a data de inclusão social. Então não importa a informação da exposição de risco do funcionário anterior a janeiro, ok? Isso é importante demais a gente saber, porque se a gente colocar a informação que anterior, né? Ah, não, ele foi fechado aqui há tempos atrás, o E-Social não vai aceitar a informação, você vai receber o recibo e as coisas não vão caminhar. Segunda informação, código do ambiente. Você está vinculando o funcionário ao ambiente. O que precisa? Você tem cadastrado o ambiente na SD60 e agora você vai só cadastrar qual ambiente que ele está. Uma informação importante aqui é a seguinte: um funcionário pode estar em 2 ambientes, um funcionário pode estar em 3 ambientes, um funcionário pode estar em todos os ambientes, né? A menina da limpeza, por exemplo, ela está associada a todos os ambientes da empresa. Isso também vai deixar a gente mais esperto na hora de fazer nossas medições ambientais, né? Saber fazer uma composição melhor ali de tempo de exposição por ambiente, ok? Então, um funcionário pode estar em mais ambientes, você consegue cadastrar 2, 3, 4 ambientes, desde que você tenha colocado os códigos dele ali. Por isso, pessoal, aquele código, lembrando, ele pode ser letra também, né? Facilita muito na hora de fazer o lançamento, mas, é claro, depende disso aí do software que você estiver usando. Próximas informações, descrição da atividade. Aqui tem uma coisa curiosa, que é o seguinte: para você descrever as atividades, você tem que utilizar o infinitivo pessoal. Olha lá, distribuir panfletos. Não é os funcionários estarão distribuindo panfletos. Tudo no infinitivo pessoal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem aqui conhece o Decreto 3098? O Decreto 3098, ele associa atividades a riscos. Nesse decreto, o governo consegue ver algumas atividades que estão associadas a alguns agentes químicos. Por isso, um bom software é capaz de, quando você colocar assim uma determinada atividade, te dizer se essa atividade tem algum risco, porque essa informação já existe. Se você estiver utilizando um bom software, na hora que você começa a descrever uma atividade de uma pessoa, um software inteligente vai buscar lá na 3098 para ver se aquela atividade pode ser considerada associada, nossa, que coisa, que frase esquisita, aquela atividade está associada a algum risco, ok? Então é isso aí, definitivo pessoal para descrever as atividades. Outra informação agora, os fatores de risco. Primeira coisa, o código. De onde que vem esse código? Da cabeça da pessoa? Não, esse código vem também da tabela 23, tá vendo? Então informar o código do fator de risco conforme a tabela 23. Caso não haja exposição, informar o quê? A ausência de fator de risco. Aqui eu acho também que muita gente vai ter que tomar um cuidado, porque às vezes dá a impressão de que se você não tem um risco naquele ambiente, é só não informar. Não é verdade. Você tem que colocar lá, existe um código para ausência do risco. Um bom software também vai fazer isso automaticamente para você, né? Mas é muito importante ter cuidado. A validação deve ser um código da tabela 23, tá vendo? Aqui é obrigatório, o social recebe só esses códigos. Então ele deve existir na tabela SD60. O que está dizendo aqui? Será impossível você cadastrar um funcionário num ambiente que não tem risco de ruído e colocar ruído para ele. Primeiro você associa o risco ao ambiente e só depois de associar a pessoa àquele ambiente você pode associar ele ao fator de risco, ok? E um funcionário pode ter vários fatores de riscos. Depois você vai informar a intensidade. Olha, eu não achei uma informação clara se era para informar a qualidade, não é qualidade, a propriedade da informação, né? É parte por milhão, é decibéis, não achei. Mas se a gente for pensar, a partir do momento que você informa um código do fator de risco, o número e esse campo ele é numeral que você vai incluir aqui necessariamente está vinculado a uma das propriedades, né? Não existe, se a gente pegar a CGH, se a gente pegar a NR15, né? Se a gente pegar ali, a gente vai ver que você não acha 2 tipos de propriedades para o mesmo agente, né? Então, é parte por milhão, é metro cúbico por segundo, enfim, é o que tiver lá no documento, ok? Então, assim que a gente informa aqui só o valor. Depois, gente, isso aqui vai dar confusão também, eu acho. Técnica de medição, é descrição livre. Existe uma orientação, talvez ela está ali importante, que é o seguinte: o governo não aceita você falar assim, técnica de medição, eu colocar simplesmente assim, usei bomba gravimétrica, usei dosímetro. Não, ele quer saber o método. Eu estou imaginando, ainda é uma discussão que existe aqui dentro da ProLife, que seria uma boa ideia informar para o governo, por exemplo, a NHO que você está embasada nela.
não é se você estiver embasado em alguma norma de higiene ocupacional. Eu acho que seria uma boa opção aí. Mas se não for, o que se espera é que você descreva o método. É claro que eu não acredito também que a gente vai ter que entrar lá no manual, né, da SGS, né, o manual de um laboratório desses grandes, importantes, imponentes, que tem aqueles catálogos de método pra gente, muito bons, e ter que copiar o método ali e colar, né? Eu não acho que o governo vai exigir de você esse conhecimento de laboratório, né, que o pessoal tem, mas que foge um pouco ao campo, não. Mas eu acho que seria importante, para ficar bem feito, você colocar a metodologia aí, a NHO que você utilizou, ok? Agora também coisas interessantes aqui, ó. Vamos chegar em EPI. Primeiro, olha, perceba que eu dividi o EPI em 3 partes, faz sentido porque a estrutura lá da informação ela está bem dividida assim também. E aí o que acontece? Primeira coisa que você vai informar é se usa ou não. Então aqui, ó. Eu uso EPI, eu uso EPC, como que você informa? Não se aplica, né? Não se aplica, isso é bem interessante também, porque percebam, gente, que você não pode colocar não utilizado, olha o perigo disso. Você coloca não utilizado. Se existe um não se aplica, um não utilizado pode dar a ideia de que não se utiliza quando deveria utilizar. Olha o perigo disso aqui, olha. Então, não se aplica ou utiliza, né? EPI, EPC, EPI não se aplica ou utiliza. Então, aqui eu acho que cabe também esse cuidado. E aí, depois que você informou, você vai começar agora a explicar. EPI vai ser vão ser mais informações, mas no EPC você descreve o EPC, uma descrição de 70 caracteres, descrição livre, né? E coloca se ele é eficiente ou não, né? Se ele responde aquilo, se ele, pro caso do EPC, né? Se ele elimina o risco, né? Se elimina o risco. O EPI já vai pedir o CA do EPI, então você vai ter que lançar o CA do EPI. Aqui está falando também que preenchimento obrigatório se você marcou que tem EPI, claro, né? Você veio aqui, marcou aqui em cima que o número 2 em EPI é utilizado, é lógico que o CA passa a ser obrigatório de ser informado. Depois, se ele é eficiente é só sim e não, né? E aí eu acho que aqui é o bom senso, né? Você vai, por exemplo, está falando de um abafador, você vai verificar se a atenuação dele é suficiente para colocar a exposição de risco abaixo do limite de tolerância, então nesse caso você considera ele eficiente. Depois você vai informar o que é isso? Foi tentada a implantação de medidas de proteção coletiva, você vai ter que dizer sim ou não, já que você está utilizando EPI, você vai ter que dizer aqui sim. Eu tentei resolver com o EPC. Essa é uma pergunta que só tem uma resposta, né, gente? Você vai dizer que não? Você não tentou utilizar o EPC? Então o governo aqui, ele começa agora também a querer saber se a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito, né? Tipo um checklist, né? Você considerou a possibilidade de um EPC antes de partir para um EPI? Então é isso. Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante. Então, se é um EPI que você usa durante um período longo, foi observado a duração dele, quanto tempo que esse EPI é utilizado. Claro que ele vai voltar para o PPRA daqui a pouco pedindo isso também. Mas aí ele quer saber isso, mas também tem EPIs que você não pode utilizar num período muito longo, você tem que trocar ele ali durante o próprio dia. Por exemplo, um creme protetor, né? Tem um período que você tem que passar ele novamente ali. Prazo de validade, esse prazo de validade é do CA, tá falando aqui, ó, foi observado o prazo de validade conforme CA. Aí aqui é aquilo que eu tinha dito do PPRA, tá vendo? Foi observada a periodicidade de troca definida no PPRA. Gente, é muito importante agora a gente ter um software bom, tá vendo? O software tem que te lembrar, porque de repente você coloca uma data de validade aqui e não cumpre ela, não lembra de trocar, você vai ficando cada vez mais vendido, porque hoje os nossos documentos estão na gaveta. A partir de agora não, nossos documentos vão estar, nossas informações estão com o governo, estão com o órgão fiscalizador, né? Isso muda um pouco a nossa responsabilidade. Aliás, a responsabilidade não, né? Mas o nosso compromisso, né? Eu acho que de alguma forma vai acabar mudando sim. E também se o EPI que você está reutilizando, se ele foi higienizado, né? Somente isso aqui na 2240 a gente matou também, olha. Então, agora vamos ver só as questões importantes aqui da 2240. Agora são 9h10. 9h10, hein? Acho que eu vou fazer mais um webinar. Vão dando opinião aí se vocês acham que a gente segue até 10, 11, ou se vocês acham melhor a gente interromper e voltar outro dia, porque também tem essa ideia de que às vezes eu não quero ficar falando aqui, as pessoas não compreendendo, porque já estão de saco cheio de me ouvir, não estão aguentando mais, e aí eu falo, velho, esse cara vai ficar falando, não vou ouvir mais, as pessoas começam a minguar, né?
Então, se vocês acharem que vale a pena fazer um outro evento, a gente marca outro para dar continuidade. Eu prefiro explicar assim com mais detalhes, né? Para ficar entendido. Bem, o que é importante na 2240? Um mesmo vínculo pode ser enquadrado em mais de um ambiente. Ou seja, a gente já falou isso, né? Um empregado pode estar em mais de um ambiente. 2. Neste evento, todos os trabalhadores da empresa serão vinculados a um ambiente descrito no evento SD60, mesmo que não haja exposição a risco. Hipótese que deverá ser informado no código ausência de fatores de risco. A gente falou isso também. Então, esse é um medo que o governo tem de falar assim, não vou colocar o cara naquele ambiente, não vou colocar o funcionário, o empregado, o colaborador naquele ambiente, como você prefira, porque lá tem ruído. Não, pode ser que ele não esteja exposto ao ruído, o governo entende perfeitamente isso agora. Então, o pessoal está querendo ir embora. As informações prestadas neste evento integrarão o que a gente chama hoje de PPP, tá? Eu volto a repetir, o PPP vai acabar. Tá? Deve ser informado a data a partir de qual o trabalhador passa a exercer atividade nos ambientes descritos na ST60, a descrição das atividades desempenhadas pelo trabalhador nesse ambiente, se existe equipamento de proteção coletiva, tudo que a gente falou lá em cima, né? Se são equipamentos de proteção individual, se estes são eficazes, aqui ele está explicando, ele deu importância, igual eu expliquei, gente, eu tirei isso do manual, é aquele que estava no manual, ele está repetindo aqui tudo que a gente falou lá em cima, porque a gente... Talvez é por isso, né? Porque algumas pessoas, esse é um evento tão importante, né? Que o governo sabia que nem todo mundo ia explorar lá dado por dado e quis explicar tudo que é. Mas você percebe como é que é diferente olhar dado por dado, igual a gente fez juntos aqui, ao invés de ver um resumo desse. Estão percebendo que tudo que tem no manual sobre o que deve ser lançado no 2240 está aqui em 5 linhas praticamente. Né? Isso aqui não é uma linha, não. As informações sobre a exposição do trabalhador a fatores de risco ambientais devem ser registradas, ainda que seja neutralizada, atenuada ou exista proteção eficaz. Também é bem trivial isso, né? Você tem todas as solicitações lá de informação sobre a eficiência das proteções que você está tomando, não quer dizer que se o trabalhador não está mais exposto ao risco, aliás, não está mais exposto, se está controlado o risco dele, você não vai ter que informar aquele risco. Isso aqui é importante, eu acho que é mais para o governo saber que ele está jogando limpo, para a pessoa não falar assim, olha, mas eu vou ter no ex o risco, para que eu vou informar aqui no E-Social? Está no manual. Caso a empresa forneça EPI, deve ser prestadas informações sobre o atendimento aos requisitos da NR6 e NR9. Você não vai fornecer EPI para o cara sem falar que você treinou o cara, né? Então, assim, aliás, gente, tem um problema aqui, tá? Um problema que o governo reconhece. Ele disse que vai resolver esse problema até o início de 2019, mas eu, pessoalmente, acho que não vai. Eu acho que o E-Social vai ser implantado em janeiro de 2019 sem as informações de treinamento. Quando a gente passar para todas as tabelas aqui, se alguém está esperando chegar nessa hora, não vai ter. Não existe a solicitação dos treinamentos de segurança do trabalho que a gente ministra e que é tão importante, né? O que é muito triste, porque treinamento é a medida mais importante de todas. É um cara que está bem treinado, que está consciente do risco dele, ele está muito mais seguro do que um cara que não está treinado, que não tem consciência do risco, que está usando todos os equipamentos de proteção, que está com as medições ali sendo realizadas, porque as medições, muitas das vezes, elas vão retornar para um EPI mais eficiente, enfim. Então o treinamento é a melhor medida, é a medida mais importante, é a medida que eu mais acredito, é a medida que eu mais trabalho, é a medida que todos nós, eu acho, levamos mais a sério. A gente vê como é que o treinamento ele é importante, né? É muito claro isso para a gente que é da área. Mas o governo não pegou, né? não pediu informação. Eu fui numa discussão esses dias agora, um rapaz, até não vou lembrar o nome dele, me perdoa, talvez ele esteja até aqui com a gente, mostrou que isso estava anteriormente na tabela 2220, que é do acompanhamento da saúde do trabalhador, e saiu de lá e estava no campo observação. E aí eu não respondi, não quis render assim, mas na hora que ele me informou isso, eu fui verificar, realmente no começo se previa que essa informação estaria no evento de acompanhamento da saúde do trabalhador no campo observação. Foi muito feliz de ter tirado, porque colocar aquilo que para mim é mais importante na preservação da saúde, na integridade do trabalhador, num campo observação, é pegar o que é mais importante e falar, isso aqui para mim é uma informação de segunda categoria, e colocar ainda numa tabela de saúde. Essa é uma atividade 100% nossa da segurança do trabalho, mesmo que seja um treinamento de saúde, né? Ainda é um mecanismo de segurança do trabalho, né? Enfim.
Então eu acho que foi muito bom ter tirado de lá. Infelizmente não teve a proatividade de imediatamente colocar aqui no 2240, mas eu acredito que vai vir para cá. Chegou a se cogitar também, depois eu fui pesquisar, de ter um evento sobre os treinamentos. Aí eu acho que chegamos no nível de importância que merece, né? Deveria ter um evento só para os treinamentos de segurança do trabalho. 9. Exercício de atividade em um dos ambientes com exposição a fatores de risco não implica necessariamente em condições para concessão da aposentadoria especial. Aí é uma preocupação do governo já, né? Então você está num ambiente lá que tem os riscos que podem caracterizar a aposentadoria especial, não quer dizer que todo mundo que está lá vai conseguir ter direito da aposentadoria especial. A gente já conseguiria prever isso também. No campo técnica de medição, deve ser mencionado a norma cuja metodologia foi utilizada na mensuração. Olha, gente, eu adivinhei isso. Tô brincando, eu li isso antes, mas eu realmente não... Eu li rapidamente, mas é isso, olha que bom, né? Tá parecendo agora que eu falei, ele quis falar que sabia, mas ele leu aqui. Eu não lembrava de ter visto isso aqui, não. Matou. Era aquilo que a gente tinha falado. Então, deve ser descrito naquele campo qual a norma de higiene ocupacional você está usando para fazer a medição, no caso da medição. Caso tenha a norma. Se não tiver a norma, a metodologia, sei lá, você pegou na área, onde quer que você tenha pegado, você vai ter que descrever aqui. E não apenas, se é uma preocupação, colocar só o nome do equipamento ou a metodologia utilizada, né? Então, aqui vai ter que ter uma descrição mais completa. Bom, né, gente? Feliz de ver isso. Feliz de verdade de ver isso. Eu vou orientar, eu sei que Carol deve estar ouvindo aí, talvez valha a pena colocar até, fazer um negócio bem rigoroso aí, né? Colocar a hora de início da medição, hora de término da medição, um negócio rigoroso para prestar uma boa informação para o governo também e puxar esse negócio para o alto. Deve ser informado nesse evento a descrição das atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador. As atividades deverão ser descritas com exatidão e de forma sucinta, de forma que permita a sua correta compreensão e delimitação. A professora de português deve ter escrito isso aqui, né? É isso. Então você deve escrever, deve ser lá, né, no infinitivo pessoal, igual falado ali em cima, que faz sentido sim, e deve ser sucinto, e deve ser exato, né? E deve compreender, deve ser possível de compreender lendo aquilo ali o que a pessoa realiza, que é complicado, né, num campo tão pequeno, você conseguir dar toda essa orientação, né, toda essa informação, mas é importante. Uma dica, eu acho, assim, para quem quer fazer o negócio com mais cuidado, uma dica seria você pedir uma pessoa para ler antes, né, uma outra pessoa de outra área para ler, para ver se ela consegue compreender. Mas enfim, é só uma dica. Tem também alguns sistemas de informática, né? Alguns sistemas de informática de pessoas, né, que estão fazendo com muito cuidado, que quando você coloca lá assim, atividade, marceneiro, esse sistema já te dá umas dicas, né? O que um marceneiro faz. E o sistema que a gente está construindo, ele é muito inteligente, né? O André é um cara esperto, né? Quando você lança um marceneiro, você acaba ensinando para o sistema o que o marceneiro faz. Quando outra pessoa lança outro marceneiro, a outra pessoa vai acabar também compreendendo, vai só somando. Então o sistema fica cada vez mais inteligente. A gente está montando esse sistema e vai ser muito especial. Eu quero, de verdade, assim, meu sonho hoje como profissional de saúde e segurança é conseguir fazer um sistema que seja incrível, né? Que ele avance nessas empresas que talvez tenham mais dificuldade de conhecer os métodos e a maneira correta de trabalhar, o sistema vá balizando para ele todo o trabalho dele, e aí sim eu sei que muita gente vai estar com a saúde preservada, né? O sistema é capaz de fazer isso, é meu sonho, e também de fazer parcerias com o máximo de empresas de consultoria para que eles utilizem meu sistema com os clientes dele, né? E que também se promovam, né? E que possam, né, através do sistema também ter bons faturamentos. Em caso de registro de ambientes de trabalho localizados no exterior, os campos do grupo responsável, né, deverão ser preenchidos com as informações do responsável pelo PPRA no Brasil. Então, se a pessoa trabalha no exterior, o campo de responsável pelo... Deixa eu só voltar aqui para mim não me perder. Responsável pelo registro, né? Responsável pelo registro, é isso. O que acontece? Aqui até foi bom ter acontecido isso, porque você lembra que eu falei que tirei algumas informações? Essa informação responsável pelo registro, quem está enviando, está em todos os registros do E-Social. Então é uma das que eu sumiu daqui para não ter que ficar repetindo. Então,
quem está enviando o registro, né, provavelmente tem que ser identificado aqui. E aí, se é um estrangeiro, o governo não tem domínio sobre essa pessoa, né? Ou se tem, ele é muito mais restrito, né? Depende de acordos bilaterais ou acordos de organizações internacionais. Então, o governo, para preencher aqui, vai querer saber quem que é o responsável pelo registro. E olha só que aparece aqui de novo, os riscos ergonômicos devem ser preenchidos. Pronto. Então, pessoal, a gente matou agora a 2240, né? Então é isso. Deus abençoe vocês, né? Sigam no caminho seguro. Eu vou deixar